testes dos comandos com vocês na prática, explicando já, fazendo e explicando o funcionamento dos componentes da linguagem. Hoje a gente vai estar vendo o comando for, que é um laço de repetição, que a gente inicializa ele com valor e a gente tem um número pré-definido de vezes que esse laço vai executar, tá? Então a gente coloca o for. Dentro do parênteses, a gente tem 3 partes aqui da estrutura. Primeiro, é uma variável de controle, que normalmente é chamada de i. Usa-se bastante colocar o nome i, porém você pode usar qualquer nome. Mas é bem comum a gente ver nas apostilas, nos códigos da internet, tudo a gente está usando i dentro do for. Porém, se você quiser mudar um nome para x, para n, ele também vai funcionar. Então, o primeiro parâmetro aqui do for é a inicialização. Então, a gente faz i recebendo 1, ou seja, eu estou inicializando a minha variável de controle com 1, para ela contar a partir do 1. Depois, a estrutura do meio, o segundo parâmetro, é a condição de parada, ou, na verdade, a condição de execução desse meu laço. Então, i menor e igual a 10, ou seja, esse meu for ele vai funcionar enquanto o meu i for menor ou igual a 10. E o último parâmetro seria o incremento, ou seja, esse meu i, essa minha variável i, de quantas em quantas unidades ela vai incrementar? Ela vai incrementar de 1 unidade. Então, mais é uma em uma, tá? Se você quiser fazer incremento de 2 em 2, de 3 em 3, aí você pode fazer assim, ó, i mais igual a 2. Ele vai estar incrementando de 2 em 2. Ou i mais igual a 3. Vai estar incrementando de 3 em 3, tá bom? Dá para fazer assim também. Então, cada um desses parâmetros são separados por ponto e vírgula e a gente já pode iniciar o corpo do for, que é com a chave, tá? Aqui dentro do for, eu vou imprimir o quê? A passada, que é a passada que ele está fazendo no momento, tá? Então, eu vou imprimir o i, para a gente ver que ele está passando a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, até a 10ª. Bom, dentro do for, a gente pode pôr if, tá? A gente pode pôr else, a gente pode pôr várias coisas aqui, tá bom? Um dos exemplos é eu, por exemplo, testar se esses valores que está passando, quando eles são pares e quando eles são ímpares. Então, eu posso pôr, se o meu i é %2 for igual a 0, o que é o porcento? O percentual pega o resto da divisão do número por 2. Então, qualquer número dividido por 2, quando o resto desse número dá 0, é porque ele é par. Então, esse operador aqui de módulo, ele pega o resto da divisão inteira, tá? Então, 10 dividido por 2 dá 5. Quanto que sobra de resto? 0. Então, essa expressão aqui, 0 é igual a 0, se for o resto, né, da divisão é igual a 0, se for, o número é par. Então, eu posso colocar assim, eco, o meu i é par, tá? Agora, se não for, eu posso imprimir que o meu i é ímpar. Eu vou colocar um BR para pular a linha, para não ficar tudo uma coisa na frente da outra. Então, eu vou salvar e vou executar lá no meu navegador. Vou atualizar aqui. Ó, passada 1. Passada 1. O 1 é ímpar. Ah, passada 4. Deixei de 4 em 4 lá. Passada, tá incrementando na verdade, de 3 em 3, ó. Eu deixei, tá? Incremento de 3 em 3. Olha que interessante que ficou. Vamos lá ver. Peraí. Ó, passada 1. 1 é ímpar. Passada 4. 4 é par. Passada 7. 7 é ímpar. Passada 10. O 10 é par. Ou seja, eu fiz um incremento de 3 em 3, tá? Então, ele fez esse incremento de 1, ele foi para 4, de 4 ele foi para 7 e assim por diante. Vamos jogar aqui e mais, para deixar o incremento de 1 em 1. Aí ficou certinho, um por vez, né? 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par e assim até o 10. Tá? Esse é o for crescente, porque ele está inicializando em 1, e tá incrementando sempre de 1 em 1. Então, ele tá indo de 1 para 2, 2 para 3, ele vai executar até que essa condição aqui seja verdadeira. Quando essa condição for falsa, ele para de executar, tá?
A gente pode fazer também o for ao contrário. A gente pode inicializar ele com o valor máximo e ir diminuindo. Por exemplo, ó, posso inicializar ele com 10. Então, ele começa no 10 e ele vai executar enquanto o quê? Enquanto ele for maior que 0. Ou seja, quando ele chegar no 1, ele para de executar, porque a condição a condição para ele executar é enquanto ele está sendo maior que 0, eu estou executando. Só que aqui no incremento, eu não posso incrementar, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que decrementar. Por quê? Porque ele começa em 10, e aí eu tenho que ir para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3, para 2, para 1. 1 vai ser a última passada, porque quando ficar 0, ele não passa mais, tá? Então, esse primeiro comando executa uma única vez dentro do for. Só na primeira vez ele executa. Esse teste é feito todas as vezes que ele volta, porque é um loop, então ele vai voltando. E o decremento é feito ao final da passada. Então, vamos supor, ele entra aqui valendo 10, aí 10 é maior que 0? Sim. Então, a condição ficou verdadeira. Ele acessa o corpo do for e faz os processamentos. Aí, quando ele chega no final, ele decrementa, ele vai para 9. Na hora que ele volta aqui de novo, isso aqui ele só vai fazer uma vez, não vai fazer mais. Ele faz 9 é maior que 0? Sim. Ele entra, imprime o 9. Aí, quando ele chega no fim, ele decrementa para 8. Aí, isso aqui ele só vai fazer uma vez. Aí, ele vem, 8 é maior que 0? É. Aí, ele entra, imprime, aí decrementa para 7, até que ele chega a 2. 2 é maior que 0? É. Ele entra, imprime o 2, decrementa para 1. 1 é maior que 0? É. Ele imprimiu 1, decrementa para 0. Chegou aqui, 0 é maior que 0? Não. Aí ele para de fazer o processamento. Vamos ver como ficou esse aqui, que é do maior para o menor. Ó, do maior para o menor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, esses são os tipos de construções possíveis com for. Pode ir crescente ou decrescente. Pode ir decrescendo de 1 em 1. E também os operadores de atribuição e aritmético juntos, funcionando no menos também, porque no mais a gente não fez mais igual a 2, mais igual a 3, aqui eu posso decrementar também de 2 em 2, por exemplo, menos igual a 2. Vou incrementar de 2 em 2, ou seja, eu passo só os números pares, porque se eu vier do 10 para o 1 e decrementar de 2 em 2, eu tô vindo só nos pares, né? Vamos ver como vai ficar. Ó, 10, 8, 6, 4, 10, 8, 6, 4, 2. Só imprimir os pares. Se eu fizer o decremento menos igual a... no caso do par, né? Se eu quiser ímpar, tem que inicializar aqui com 11, porque se eu deixar 10 e colocar menos, né, de 1 em 1, ele vai de 1 em 1. 10, 9, 8, 7, 6. Vou colocar aqui 11 e coloco aqui menos igual a 2. Aí ele vai os ímpares, vamos ver. 11, 9, 7, 5, 3, 1, tá? Então, vocês podem estar fazendo esses testes junto com a videoaula para ver se deu certinho aí, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona o break e o continue, que são dois comandos usados dentro de estruturas de repetição, estruturas de decisão, que alteram o fluxo de execução do programa. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável chamado premiado, como se fosse um sorteio, e a gente vai colocar o número 13. A gente vai fazer um for indo de 1 até menor ou igual a 20. Vamos incrementar o for. Dentro do meu for, eu vou fazer um teste para saber se o meu número que está passando no for, que é o i, se ele é igual ao meu número premiado. Se ele achar um que seja igual, ele vai imprimir que achamos o número premiado. Posso imprimir ele aqui. Eu posso imprimir tanto i quanto premiado, porque eles vão ser iguais aqui dentro do if, né? Bom, quando ele achar esse número premiado, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um break. O que o break faz? Ele encerra
o for, ele encerra a iteração. Então, por exemplo, o meu for, ele tem que ir de 1 até o 20. Só que ele não, se ele achar esse premiado, no momento que ele achar, ele para o loop. Ele para de executar o loop. Porque eu coloquei um comando break. Então, esse break, ele vai forçar a parada do meu loop for. Agora, por exemplo, se ele não achar o premiado, ele vai vir no else para ele para ele imprimir alguma coisa, senão a gente não vai ver nada, né? Imprimir na tela até achar o 13, tá? Então vamos lá ver como vai funcionar isso aqui na prática. Abriu aqui o navegador. Ó, ele passou de 1 em 1, foi imprimir todos os números. Quando ele achou o 13, o que ele fez? Ele teria que ir até o número 20, minha estrutura de repetição, que eu fiz para ela parar em 20. Só que ali tinha um comando break. Então, o break fez o quê? Ele encerrou a execução do loop. Ele não precisou mais iterar o loop nas próximas iterações que ainda faltava. Ele encerrou. Se eu jogar o meu premiado para 19, por exemplo, ele vai executar o maior número de vezes. Ele vai parar só no 19. Ó, parou só no 19. Se eu jogar o meu premiado no 4, por exemplo, ele vai iterar menos vezes, porque ele vai iterar só até achar o 4, tá? Vamos lá ver. Achou o 4. Então, ó, o número 1, quando ele veio aqui, o 1 não era igual a 4. Então, o que ele fez? Não executou o if, executou o else. No else estava pedindo para imprimir o número i. Então, ele imprimiu 1. Aí, ele veio e voltou aqui para 2. 2 não era igual a 4. Então, ele foi para o else e imprimiu 2. Aí, ele voltou. 3 não foi igual a 4. Ele foi para o else e imprimiu 3. Aí, ele veio para 4. 4 foi igual a 4. Aí, ele imprimiu que achou o número premiado e deu o break. O break encerrou o loop. Que foi o que aconteceu aqui, ó, tá? Agora, a gente vai fazer um outro teste com um comando chamado continue. O continue, ele é um comando que é usado mais ou menos para a mesma função do break, porém ele não encerra o for, ele não encerra as iterações. Ele só apenas, ele força a próxima iteração ser executada antes do que se você não colocasse o continue. Então, a gente vai fazer um programinha, vamos aqui mudar um pouquinho aqui. A gente vai fazer um for para achar o número par. Então, vamos fazer assim, ó. Indo de 1 até 20, aí dentro eu vou fazer um if para saber se o i é par. Então, se o meu i, se o resto da divisão por 2 dele for diferente de 0, ou significa que ele não é par, tá? Então, o que vai acontecer? Se ele não for par, eu não quero que ele continue o que vai ter aqui embaixo, ó, por exemplo. Eu vou colocar aqui, não quero que ele venha para cá. Então, se o i não for par, é porque é ímpar, tá? Então, eu não quero que ele vá para a próxima linha. Eu quero que ele aborte a iteração que eu estou fazendo e force a próxima iteração. Tá? Por quê? Porque na próxima iteração, ele pode achar um par. E aí, se esse if aqui for falso, né, não for diferente de 0, for par, aí ele vai continuar normal, porque não vai ter uma parada forçada aqui pelo continue. O continue encerra a iteração apenas, forçando a próxima iteração do loop for. O break, diferentemente, ele encerra todas as iterações restantes que faltavam para o for continuar. Vou imprimir aqui o i junto com o br. Tá, vamos lá ver como vai ficar. Olha lá. 2, 4, 6, 8, 10. Toda vez que ele encontrou um número ímpar, o que ele fez? Ele não imprimiu. Por quê? Porque ele escreveu o comando continue. Continue fez o quê? Daquele ponto ele subiu de novo para a iteração do for e começou tudo de novo. Então, ele não executou da linha 8 para baixo, quando ele encontrou um continue. Continue falou assim, não, agora sobe lá para o for de novo.
faz de novo a próxima iteração, tá? Então, vamos ver aqui vamos pôr um número menor de iterações pra gente testar. Ó. Só imprimiu números pares. Vamos ver como que ele funciona, ó, na prática. Ele vem valendo 1, 1 é menor que 4, aí ele faz 1 dividido por 2 é diferente de 0? Sim, é diferente de 0. Aí ele faz continue, ou seja, ele manda nós voltarmos para cá. Então, ele não faz da linha 8 para baixo. Aí ele vem aqui, né, e já incrementou para 2. Isso aqui ele não faz, só faz uma vez. Aí 2 é menor ou igual a 4? Sim. 2 dividido, o resto da divisão de 2 por 2 é 0? É, sim. Isso aqui fica, desculpe, o resto de 2, 2 dividido por 2, o resto dessa divisão é diferente de 0? Não é diferente, porque é 0. Então, esse fica falso, então ele não faz isso. Ele não fazendo isso, ele vem, executa normal, o que tá tudo aqui para baixo. Aí, então, ele vem imprimir o número 2, tá? Aí ele volta valendo 3. 3 menor ou igual a 4? É. O resto da divisão de 3 por 2 é 0? Não. Tá perguntando aqui, não é 0? Não é 0. Então, isso aqui ficou verdadeiro. Aí, ele aborta a iteração. Ele manda continuar a iteração. Então, ele vai para a próxima. Aí, ele vem para o 4. 4 é menor ou igual a 4? Sim. O resto da divisão de 4 por 2 dá 0? Dá. Então, isso aqui fica falso e ele vem aqui e imprime. Aí, acaba a iteração, porque da próxima vez já é 5. 5 já não é mais menor ou igual a 4. Tranquilo? Então, aqui, ó. Os exercícios que vocês vão ter que fazer para entregar, eles são todos baseados nesses comandos. Tá bom? Tem alguns que vocês vão ter que pensar mais um pouquinho, usar algumas fórmulas de cálculo para poder ter um sentido o exercício, executar alguma lógica, tá bom? Mas no geral, vocês vão usar tudo que foi explicado nessa videoaula, ok? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo ou dos exercícios, podem fazer as perguntas nas postagens, pois a dúvida de um sempre é a dúvida do outro, é a mesma coisa, as dúvidas são iguais. Para quem não quiser colocar nas postagens, coloque pelo chat que eu vou responder todos os tipos de perguntas, ok?